O texto que nós vamos trabalhar é o texto do capítulo 2, versículos de 1 a 7. Acompanha a leitura aí, eu só coloquei parte deles, tá bom? Mas eu vou ler primeiramente aqui todo o texto, depois eu vou dividir eles nas partes aqui, cada ponto, tá bom? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. Entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. O homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos seus ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E aí nós precisamos olhar nesse primeiro momento, onde nós vemos aqui que num dia como nós vimos lá, lembrando que todos esses blocos do prólogo do livro de Jó começam assim: num dia, na primeira Assembleia Celestial, vem Satanás diante de Deus e justamente agora acusa, diante desse trabalho que ele tem de acusar a Deus, de acusar a sua criação, ele simplesmente recebe um relatório diferente, ele recebe uma refutação do próprio Deus. Você viu meu servo Jó? Satanás, você está enganado. Satanás, você está errado, porque o meu servo Jó, apesar de você acusar que não existe talvez aqui pessoas íntegras e retas temente a Deus, ou que pessoas temem a Deus porque eu as cerco e as protejo, o meu servo Jó é íntegro e reto. E a gente vai observar que aí, depois disso, onde Deus envia agora Satanás, num dia vem a tentação, inclusive depois dentro desse contexto, vem a aprovação de Jó, que é lá quando nós olhamos para o versículo 13 do primeiro capítulo. Um dia como qualquer outro, simplesmente a vida de Jó vira de ponta cabeça. Um dia, se você observar no versículo 13, ele vai começar da mesma forma que o versículo 6. E o capítulo 2 agora começa dessa mesma forma. Um dia, vêm os filhos de Deus apresentar-se diante do Senhor. É interessante, irmãos, que vocês observarem aqui, é quase a linguagem muito parecida daquilo que ocorre no capítulo 1, com algumas diferenças aqui. Veio Satanás, entre apresentar-se diante do Senhor, então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu: de rodear e passear pela terra. Significando, inclusive, que diante daquilo que foi exercido no capítulo 1, diante daquilo que ele presenciou, Satanás continua exercendo o seu papel interminável de acusador, tentador, dificultador da nossa vida. Que simplesmente ele está nesse universo celestial, inclusive diante de Deus, provocando, exercendo esse papel agora de tormentador. Eu sei que existem muitas dificuldades, entendeu? Mas como é que pode Deus permitir, na presença dele, Satanás? Mas não deveríamos pensar assim, porque nós deveríamos pensar que diante disso, Deus continua tendo autoridade sobre Satanás, e ele vai diante de Deus, inclusive, conforme Deus deseja, conforme Deus quer. Porque Satanás não passa de um chihuahua diante de Deus. Falei isso semana passada. O chihuahua que apenas late irritantemente, mostra os dentes, treme, fica tremendo. Não é isso? Mas diante de Deus ele não passa de um rato, de nada. Ele não passa de alguém que simplesmente já foi derrotado diante de Deus e dos seres celestiais.
Porque no capítulo 1 ele vem para Deus e diz assim: não é sem causa que Jó adora o Senhor, porque o Senhor simplesmente cercou Jó. E Deus então usa a fragilidade do homem para calar a boca de Satanás. Entenda, irmãos, que a vida de Jó é Deus esfregando a vida de Jó na cara de Satanás. Porque Deus vai usar o sofrimento, usar a fragilidade para justamente aqui colocar no seu devido lugar aquele que é arrogante, orgulhoso. Deu para entender? E semana passada nós vimos isso, que Deus tem essa capacidade, inclusive, de utilizar as coisas loucas, aquilo que é frágil, aquilo que ninguém dá valor, aquilo que é feio, para mostrar a sua glória. Inclusive a Satanás e seres celestiais. Satanás deveria ter vergonha de se apresentar diante de Deus, porque ele já foi derrotado. Porque o seu argumento diante de Deus e de seres celestiais, numa provocação, simplesmente caiu por terra. Porque ele acusa Jó, ele acusa a Deus, e simplesmente isso desmorona. Porque lá no finalzinho do capítulo 1, a resposta de Jó diante de todo o sofrimento é: o Senhor Deus, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Deus, o Senhor tomou. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Entenda que tudo isso, diante dessa Assembleia Celestial, Satanás está passando vergonha, mas ele é Satanás. Deu para entender aqui? Ele é cara de pau. Ele é insolente. Ele é o demônio. Ele é aquele que vem para perturbar, para tirar a paz. Mas simplesmente a vida de Jó é um tapa na cara. Porque agora Deus vai usar a fragilidade de Jó para descrever o seu poder. E é isso que, por exemplo, nós vemos, este argumento que nós vamos ver em Jó, capítulo 1, versículos de 10 a 12. O Senhor colocou uma cerca diante dele, na sua casa, e tudo o que ele tem. Entenda aqui que Satanás está dizendo: olha, o Senhor protegeu Jó, os seus bens, sua família, tudo o que ele tem. Tira isso dele. E você vai ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. E Deus faz o quê? Vá e faz. Interessante, irmãos, que novamente nós vamos observar aqui que Satanás é humilhado diante da fragilidade humana, diante de seres celestiais. Diante de alguém tão frágil. É assim que Deus, inclusive, derrota seres poderosos deste mundo. É assim que Deus usa agora a fragilidade da vida humana, o orgulho, a fragilidade da vida humana para derrotar o orgulho, a arrogância. Lembra de Cristo Jesus? Se existia um ser tão poderoso entre nós, foi Cristo Jesus. Mas se esvaziou como homem. Frágil. Um bebê é frágil? Um bebê é frágil ou não? Você pega o bebê, sai com ele assim, voando, jogando assim? É isso? Não. Você pega com cuidado. Você imagina Maria pegando Jesus? Aquele bebezinho? Frágil. Mas aquele era Deus. E Deus usa a fragilidade de Cristo Jesus, a fragilidade dessa humanidade, até na sua morte, para pisar na cabeça da serpente. É assim que Deus faz. Mas Satanás, ele é incansável. Mas agora, como ele é incansável, nós vamos observar que essa inescrutável soberania de Deus e os sofrimentos aqui se apresentam sem motivo, e é isso que Deus vai confrontá-lo nesse sentido. Se ele começou a confrontar Deus no capítulo 1, agora Deus confronta Satanás e diz assim: o Senhor disse a Satanás. Entenda que essa conversa é puxada por quem? Por Deus. Satanás está de boquinha calada. Satanás está lá, tormentando, perturbando, sabe que perdeu, mas quem puxa esse assunto é o próprio Deus. E ele de novo vem dizer: você reparou meu servo Jó. Acho que lá vem ele de novo com esse Jó. Lá vem ele falar desse cara de novo para mim.
E Deus vem e esfrega na cara de Satanás: não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade. Embora você, Satanás, me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Novamente, da parte de Deus, há uma menção de Jó. Jó continua íntegro diante de Deus, mesmo agora esse homem rico se tornando o homem mais miserável da terra. Jó está despido de toda a sua glória, de toda a sua honra, mesmo assim ele se mantém íntegro diante de Deus. E aqui, irmão, só fazendo parênteses, tá bom? Jó não está sabendo o que está acontecendo. Eu e você sabemos, mas Jó não sabe. Jó não sabe que o que está em jogo aqui é uma conversa celestial. O que está implícito nisso tudo aqui é uma situação que ultrapassa o nosso plano, o nosso universo, e que desencadeia lá nos céus, no universo espiritual. Jó não sabe disso. Eu e você sabemos, mas Jó não sabe. E aqui Deus novamente demonstra a derrota de Satanás diante dos seres celestiais. Perante esse mundo agora: Satanás, você foi derrotado. Olha o meu servo Jó. Satanás, olha isso aqui. E agora, principalmente, nós vamos ver agora que Deus acusa o acusador de tentar incitá-lo contra Jó. Deus dirige a palavra a Satanás e diz: ele continua reto, íntegro. E aqui a gente já falou isso na primeira mensagem também, tá bom? A integridade de Jó não é porque ele era um homem perfeito, mas simplesmente porque ele tratava o seu pecado diante de Deus. Isso está lá na nossa primeira mensagem. E ele continua íntegro. Mesmo assim, Satanás tenta incitar Deus contra a vida de Jó. E é isso que Deus agora vai exortá-lo. É interessante porque, se você observar bem, se ele acusa Jó de adorar a Deus sem motivo, de adorar a Deus por causa do motivo de que Deus o protege, agora Deus o acusa de incitar Deus sem motivo, porque ele continua sendo íntegro diante de Deus. Interessante que a petulância de Satanás aqui é uma petulância, inclusive, de tentar Deus. Isso não é novo, tá bom? Nós vamos ver, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, onde Deus dá uma exortação para o povo lá e diz assim: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, como fizerem Massá. Séculos depois, o Senhor Jesus sendo tentado por Satanás, ele vai usar esse texto e diz: não ponha o Senhor, seu Deus, à prova. E aqui, irmãos, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que esse texto é fantástico para a gente fazer uma aplicação aqui. Muitas vezes nós caminhamos no caminho de Satanás. E aqui eu sei que é pesado que isso que eu estou dizendo. Porque nós testamos Deus. Nós colocamos Deus à prova. Num misticismo, num satanismo evangélico, muitas vezes. Espera aí, pastor, como assim? Quer ver? Se eu preciso tomar uma decisão. Eu estou orando, eu sou todo espiritual, eu estou colocando minha causa diante de Deus. Aí eu falo assim para Deus: Deus, se eu sair daqui da Igreja Batista Vida Nova e pegar todos os semáforos verdes até lá em casa, na rodoviária, significa que é a vontade de Deus. Isso é pôr Deus à prova. Não ponha Deus à prova. Não brinque com o Senhor. Deus não faz esse joguinho. Quer ver uma outra coisa? Se eu for conversar com o pastor e a palavra do pastor for sim, é a vontade de Deus. Porque afinal de contas o pastor é a quarta pessoa da Trindade. Aí você vai e vem com o pastor e fala, aí você fala assim: pastor, papapá, e eu tenho que tomar um cuidado com isso, né? Porque assim, e aí o que eu falar, você vai falar assim: porque o pastor falou. É a vontade de Deus. Oh, o Espírito Santo baixou na salinha do pastor lá, e eu senti a mão dele, e agora é a vontade de Deus. Então, não tente o Senhor. E infelizmente tem pastores que se aproveitam disso, e atribuem a si mesmo esse tipo de coisa.
está tentando a Deus, brincando com Deus. Não tente Deus. Não, mas é porque Deus no meu coração, porque isso é obra de Satanás. Não tente o Senhor. Não brinque com Ele. Não ponha o Senhor à prova. Não ponha o Senhor à prova. Vou repetir. Porque isso é obra de Satanás. Deu para entender? Porque agora, Satanás havia conjecturado de que o temor de Jó a Deus não era sem motivo. Ou seja, Jó temia a Deus por motivos egoístas. Sabe por que Jó teme o Senhor? Porque o Senhor o protege. Porque o Senhor o guarda, porque o Senhor está junto dele. E aqui nós falamos na outra mensagem que, de certa forma, aqui Satanás se apresenta com uma razão aqui, mas não no que se refere a Jó. Porque muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas só temem a Deus enquanto estão debaixo dessa cerca. Mas essa cerca é tirada, essas pessoas começam a blasfemar a Deus. Para vocês entenderem como Satanás conhece também o ser humano. Não é assim? Pega um diagnóstico que você não quer. Vai para o hospital. Fica doente para você ver como é que você fica. Tem um problema no trabalho, porque parece que esse Deus que você levanta as mãos, que você adora toda semana, simplesmente ele desaparece, ele some. Maldito seja Deus, porque ele me faz passar por isso. Só faltamos que às vezes a gente não tem coragem de dizer isso, mas pensamos. Mas não era o caso de Jó. Satanás acusa Jó e Deus sem motivo. O Senhor, por sua vez, repreendeu Satanás com a afirmação de que o sofrimento de Jó se provará ser sem causa. Ou seja, as acusações de Satanás acerca de Jó eram infundadas. Desse modo, o teste havia provado que as acusações de Satanás contra Jó eram sem causa. Satanás, você está errado. Um autor disse o seguinte uma vez sobre Satanás: se existe algo que Satanás detesta, é ser humilhado, é ser escorraçado, é ser simplesmente colocado de lado como um lixo que ele deve ser tratado. Porque Satanás é orgulhoso. E não foi essa a causa do seu pecado? Não foi essa a causa da sua queda? Entenda aqui. Entenda que aqui nós não precisamos, inclusive como se faz em igrejas, simplesmente declarar coisas contra Satanás, porque essa humilhação não parte de nós, mas do próprio Deus. Porque Deus já se mostrou que até mesmo diante da fragilidade humana, ele derrota Satanás. Mesmo diante da fragilidade humana, Satanás é derrotado e Jó demonstra a sua fé genuína. E aqui, irmãos, não é sem razão. Não tem razão a sua alegação, Satanás. Não tem motivo, e isso já foi provado. E agora Satanás está sendo humilhado diante de seres celestiais. Aí você pode pensar assim: poxa, agora eu estou se achando, né? Agora, tá vendo? Pisei na cabeça da serpente. Olha, eu sou o cara. É isso? Não, Jó não faz isso. Jó nem sabe o que está acontecendo. Jó simplesmente entende que tudo isso vem de Deus. E ele diz: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Ele. Por isso, não se ache. Porque a nossa fraqueza é usada por Deus para a glória de Deus. Mas Satanás, ele não se convence, não é? Afinal de contas, ele é Satanás, ele não para de perturbar a nossa vida. Para de perturbar a sua vida? Tem alguém comigo aí? Para de perturbar a sua vida? E aí nós vamos ver a inescrutável soberania de Deus e a fragilidade do corpo. Então Satanás respondeu ao Senhor. Interessante que ele usa um provérbio. Nós não sabemos, os comentaristas não sabem de onde é tirado esse provérbio. Pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a mão e toca nos seus ossos e na carne dele.
para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Satanás rebateu a avaliação positiva de Deus para com Jó, para citar 2 breves provérbios aqui, afirmando que toda pessoa é essencialmente interesseira. E com esses 2 provérbios descreve a seguinte coisa: pele por pele, alguém irá trocar qualquer coisa que possui por outra coisa de valor semelhante ou superior. Jó abriu mão de todas as suas posses sem reclamar em troca da sua própria vida. O que Satanás está dizendo para Deus é que é o seguinte: Deus, o senhor está achando que Jó venceu? O senhor está achando que é isso? Mas sabe o que acontece? Jó vai trocar e abrir mão até mesmo dos seus filhos, dos seus bens, para que a sua vida seja preservada. Por isso, ele não amaldiçoou o Senhor. Por isso que ele não atribuiu ao Senhor nenhuma culpa. Porque o Senhor não tocou na sua carne, porque o Senhor não tocou nele. Porque agora, simplesmente, bens, não é isso que a gente fala? Bens a gente recupera. Filhos, a gente chora, mas tem outros. Não, brincadeira. Brincadeira, tá bom? Brincadeira. Porque ele vai querer preservar a própria vida. Outro dia eu vi uma cena de uma câmera de segurança. Tinha um casal andando pela rua. Bonito, lindo, casal, maravilhoso ali. Chega 2 assaltantes e aborda aquele casal. É interessante que quem dá no pé é quem? E a mulher fica lá. E o camarada dá no pé. Porque aqui, meus queridos irmãos, Satanás conhece essa natureza humana que, quando o calo aperta, ele vai preservar a sua própria vida, ele vai preservar o seu próprio eu. E não é assim. Vou dar um outro exemplo. Num contexto, por exemplo, de relacionamento conjugal, que é muito difícil, muito duro. Por isso no céu não tem casamento. Nós vamos observar que quando o bicho está pegando ali, são 2 pessoas puxando uma corda de lado com lados diferentes, querendo preservar a sua própria vida, porque eu tenho que ser feliz, e esse traste, essa mulher não me faz feliz, perdão a palavra aqui, tá bom? Mas é assim que se pensa. Porque eu quero satisfazer os meus desejos, porque eu quero realizar os meus sonhos, e com esse eu não consigo, então, tchau, deixa eu ser feliz. Porque eu preciso preservar a minha própria vida. E aí você fala assim, rapaz, você está destruindo uma mulher, você está destruindo uma pessoa. Você está destruindo uma família. Você está destruindo toda a sua vida. Não interessa, porque eu quero preservar a minha própria vida. Satanás não deixa de ter razão aqui, quando ele faz essa leitura. Mas ele está sendo generalista, porque no caso de Jó não é bem assim. Deu para entender? E a gente vai ver aqui o porquê disso. Onde agora, por exemplo, nós vamos observar que o segundo provérbio, um homem dará tudo o que possui por sua própria vida. Ou seja, uma pessoa irá abandonar tudo o que possui, incluindo suas valiosas posses, pessoas amadas, para proteger a sua própria vida. Não é isso que nós vemos pessoas fazerem? Homens e mulheres, por exemplo, num contexto familiar, abandonando filhos, abandonando esposa, abandonando marido, para viver a sua vidinha prazerosa. Mas você está magoando essas pessoas? Estou nem aí. O que importa é a minha vida. Homens que estão, e mulheres, jovens, que estão enfiados em dívida, porque querem simplesmente viver a sua vida, e agora apostando no celular, que agora é o tal do bet, né? Apostando, gente gastando o salário inteiro. É bet que fala? É bet. No bet, né? Postando lá, postando em tudo, gastando e gastando. O cartão de crédito já explodiu, não importa mais com a família, não estou nem aí, porque o que eu quero é ser feliz e realizado. O homem abrirá mão de tudo que tem para preservar a sua vida.
Satanás faz essa leitura diante de Deus. Satanás faz essa leitura para vocês entenderem aqui o quanto ele é sagaz, o quanto ele é esperto, o quanto agora ele conhece muitas vezes essas situações. E ele vai dizer, toca nele. E você verá. É interessante porque o que ele está dizendo é que Jó trocaria seu temor a Deus por uma vida saudável. Embora aqui nós vamos observar Deus rejeitando esse raciocínio de Jó, nós vamos observar aqui que simplesmente Deus continua entregando Jó a essa situação. E aqui nós precisamos lembrar, irmãos, que isso é tão pesado, isso é tão difícil, onde agora Satanás acusa aqui de Deus, inclusive, de promover de uma certa teologia da prosperidade e do bem-estar. Não é mais a teologia da prosperidade, da riqueza, de você mostrar o que você tem, mas hoje vivemos uma teologia do bem-estar. É a teologia do bem-estar de ser feliz. Fala, mas pastor, todo mundo tem o direito de ser feliz. Quem disse isso para você? Quem disse que você tem o direito de ser feliz? Se você crê nisso, você está crendo no engano. E alguns, inclusive, vão dizer que isso é bíblico. Outro dia eu falei, onde está na Bíblia isso? Porque todo mundo tem o direito de ser feliz. Quem falou isso? Jesus falou isso? Jesus falou isso? Jesus vai dizer assim, nesse mundo tereis aflições. Jesus não prometeu felicidade. Não, porque agora eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Quem disse isso para você? Quem falou? Jovens, adolescentes, que acham que já sabe tudo, que o pai não sabe nada. Esse velho amargurado, esse velho ranzinza, esse velho que eu tenho em casa, ele é amargurado. Vida dele, olha, só barriga e careca. Ele não sabe nada. E aí eu fico, porque eu tenho direito, pai. Quem disse que você tem o direito? Primeiro que você mora de favor, tá bom? Você mora de favor. Segundo, você não paga água, você não paga luz, você não paga gás, você não paga comida. Então você tem que comer o que tem. Tá bom? Segundo, você não trabalha, então você vai se contentar com a roupinha lá do brechó mesmo. Não adianta você querer a calça de marca. Você pode, no máximo, aqui ter e olha que é roupa boa. Lá da Priscila, lá da Lu, lá do Joanes. É roupa, de excelente. Estou fazendo um merchan aqui. Baita qualidade. Mas não é da marca tal, pai. É marca da Priscila, marca da Lu, é marca do Joanes. É marca boa. Mas não é da marca lá da modinha. Rapaz, você mora de favor na sua casa. Vira homem, vira mulher. Toma juízo. Porque eu queria ficar jogando videogame. Porque eu tenho que agora lavar louça. Porque agora meu pai obriga a estudar. Briga a estudar? Como que se não fosse a sua obrigação. Meu tiro 10 e o meu pai nem fala nada. Não fez mais do que a sua obrigação. Ai, pastor, está traumatizado. Eu não vou botar. Vira homem. Quer ser tratado como homem, adolescente? Quer ser tratado como mulher? Essa é a realidade. E pais, presta atenção aqui. Senta o rei. Brincadeira. Entenda isso, porque você agora está criando um camaradinha. Estamos vivendo na vida, numa teologia de prosperidade do bem-estar. Porque tem pai aí se matando, morrendo, porque caiu no conto do vigário que tem que dar tudo para o seu filho. No conto de Satanás, no conto do bem-estar do meu filho, porque o meu filho tem que ter tudo, porque o meu filho tem que ter... Você está criando um monstro, uma monstra. Tem monstra? É monstro. Não dê tudo, apesar de você poder dar tudo para ele. Deu para entender? Tenha juízo, porque você não vai aguentar isso depois. Não caia nessa teologia da prosperidade, do bem-estar.
Porque o meu filho tem que estar feliz. Seu filho tem que aprender a chorar e buscar o consolo em Deus. Seu filho tem que aprender a perder, tem que aprender aqui justamente a saber que nem tudo vai dar certo na vida dele. Que quando ele virar adolescente, jovem, ele vai tomar um toco da mina. A mina vai dizer assim, não quero namorar com você, seu chulezento, seu fedido, seu grosso. Aí ele fica bravo. Eu vou falar com a minha mãe porque ela não quer namorar comigo. Toma jeito, rapaz. Tomou toco. Deu para entender aqui? A menina, porque agora? Não, porque ele vai pastor, porque ele é um príncipe, ele é maravilhoso. Nossa, ele, olha, eu vou viver com o resto da vida com ele, porque, meu Deus, ele vai virar sapo. Vai virar sapo. E aqui, se ele briga lá com o pai e com a mãe dele, vai brigar com você. Se ele fala alto com a mãe, vai falar alto com você também. Se ele não trabalha em casa, não vai fazer nada em casa. Não adianta ficar chorando depois. Vê se ele arruma o quarto dele. Não espere que ele arruma a sua cama. E a menina fica assim. Você quer ver como? Eu sei quando a menina está apaixonada, que ela fica assim, ó. Inclina a cabecinha assim, ó. Dá uma inclinada na cabeça. Esses dias eu estava, olha, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu estava lá eu vou fazer compra de sexta-feira. Aí eu passo lá no Vencidinho. Vencidinho é aquela coisa que tá para vencer, você paga mais barato ali, tal. E aí eu estava pagando no caixa, e aí tinha um rapaz todo, sabe aquele adolescente todo pintando, aquele pintor, aquela coisa assim, toda, né? E a menina estava no caixa, adolescente no caixa. E eu estava esperando e eu só fiquei olhando para a cara dela. E ela olhava assim para ele. E ele, porque eu andei de skate. E ela assim, ó. E eu falei, meu Deus do céu. Tá gamada nessa criatura aí, ó. Que inclinou a cabecinha assim. Fecha parênteses. Para com isso. Para de você agora achar que precisa viver uma vida, uma teologia de prosperidade, de bem-estar. Porque nesse mundo nós seremos frágeis. Ficaremos tristes. Choraremos. Tristezas que muitas vezes a gente nem sabe por quê. Sim. Teremos medo. O medo sem saber por quê. Lidaremos agora com situações de limitações do nosso corpo, limitações físicas. Os jovens chamaram, pastor, vamos lá no Pedra Grande. Eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que choveu. Cadeira, Rodrigo, cadeira, Gabriel. Só Deus na causa, porque eu não sei se eu subo. Mas antes eu subia. Fiz rapel, fazia lá. Limitações do corpo, muitas vezes deficiência, muitas vezes uma limitação física, uma fragilidade. O que dirá de muitas vezes doenças, situações que destroem o corpo, que destroem a nossa vida. E aqui, irmãos, esse é o nosso corpo frágil. Que uma gripe, um vírus que nós nem enxergamos, simplesmente nos destrói. Acaba com a gente. E aqui nós precisamos muitas vezes entender que nós vamos lidar com isso em nossa vida. Problemas emocionais. Pessoas que não conseguem sair da sua casa de medo, de angústia, numa depressão tão profunda de alma, de mente, que é terrível, parece que é um inferno na vida. Pessoas que são acometidas de doença que simplesmente não sabem nem mais o que ela é. Quem são as pessoas? Ela olha no espelho e não se reconhece. Você já imaginou um negócio desse? Você imaginou que agora você, por exemplo, vai ter pessoas que numa situação dessa, não é mais a sua mãe, não é mais o seu pai, o seu irmão, que simplesmente se torna uma outra pessoa. Essa é a nossa vida. Frágil. Simplesmente que de um dia para a noite deixa de existir, deixa de se movimentar, deixa de respirar, para se tornar pó. Não é à toa que muitas vezes, diante dessas situações tão pesadas,
que envolvem aqui o nosso corpo, a nossa vida física, envolve agora revolta, hostilidade, depressão, ira, angústia, medo, porque queremos lutar pela nossa própria vida. Você quer ter a experiência de que eu estou falando? Passe 2 dias, 6 dias no hospital para você ver como são as pessoas que ali estão internadas. Elas estão assim, ai que delícia, eu estou internada. Pica aí, vai, enfia mais uma intravenosa aí. É assim que elas fazem? Pessoas ali que estão agora angustiadas, com medo, algumas revoltadas, algumas iradas, angustiadas. Durante um tempo da minha vida eu cuidei do meu pai no hospital. Os irmãos aqui da igreja acompanharam essa minha luta, junto com os meus irmãos, com a minha família, alguns anos atrás. E eu via como meu pai se revoltava, que precisava ficar amarrado na cama, porque ele queria morder, ele queria socar a enfermeira, ele queria fugir do hospital. O William, ele falava assim, desamarra aí que o ônibus passa ali embaixo, ali ó. Nós vamos fugir disso aqui, porque isso aqui é uma... Aí ele falava os palavrões lá, né? Vamos embora, cara, pelo amor de Deus, isso aqui não é vida não. Amarrado na cama. Tudo isso gera questionamento, dúvidas, e Satanás sabe usar muito bem esse tipo de coisa, onde agora muitas vezes vivemos uma mentira de uma teologia de prosperidade, de bem-estar, de vida, de ilusão, de super-humanos, que não é verdade, e que vão ter que lidar com as limitações do seu corpo. Todos nós. Por isso, cuide da sua carcassinha. Ai, estou com muita barriga. Vai caminhar, avião. Fui no médico, você está com diabetes, você está aqui. Puxa. Corta sal, corta açúcar. Vida sem sal e vida sem açúcar é uma vida sem graça. Não tem graça, vida sem sal. Não é isso que Jesus vai dizer? Se o sal não serve para salgar, que joga fora. Como é que ela vai mandar tirar o sal? Mas vai ter que tirar o sal. Vai ter que tirar açúcar. E a Isabela fez um docinho maravilhoso hoje lá na hora do almoço. Com bis ainda. E eu estou chupando tangerina, Jones. Tem graça um negócio desse? Dá para ficar bem com isso? Eu estou brincando aqui, mas essa é algo sério. Quanto de nós sofremos todas as quartas-feiras, semanalmente aqui, de pessoas que estão doentes, orando por elas. Familiares que estão sofrendo essa fragilidade. Queridos irmãos, e isso faz parte da nossa vida. E aí você fala assim, bom, mas Deus me protege. Satanás não me toca. Satanás não rela em mim. Quando nós vemos na vida de Jó, essa resposta de Deus. Então o Senhor disse a Satanás, vou repetir. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Vou repetir. Satanás, faça com Jó, apesar de você não ter entendido isso, apesar de você acusar sem fundamento, saia daqui e toque na carne de Jó. E o que mais me assusta nessa soberania inescrutável de Deus é que isso vem do próprio Deus. A proposta não é de Satanás. Satanás não se ofereceu para tocar na vida de Jó. Satanás não disse, olha, eu estou aqui na fila para agora tirar a saúde dele. Mas a proposta vem de quem? Do próprio Deus. Porque, é claro, Deus tem outros propósitos com isso. Deus quer continuar humilhando Satanás. E nós vamos ver nas próximas mensagens aqui. Mas isso vem de Deus. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Para você ter uma ideia, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que quando a carne é tocada, o caos é instaurado. Entenda isso.
Quando a carne é tocada, o caos é instaurado. E nós vamos observar, por exemplo, ao longo do livro de Jó, Jó descrevendo os sintomas da sua doença, que aqui nós não sabemos que doença é essa. Que doença é essa que traz tumores malignos da planta dos pés ao alto da cabeça? A gente não sabe. Eu até pesquisei na internet lá, algumas sugerem que é uma doença chamada, não sei o que, nossa, fugiu aqui, eu acabei não anotando, mas é fogo não sei o que lá, mas não sabe o que é doença do fogo não sei o que lá, que acomete, que é uma doença que afeta agora, uma doença dermatológica, que a pele da pessoa começa a pegar fogo. Mas não sabe o que é isso. Mas aqui nós vamos observar, porque Jó descreve o que ele estava sentindo. Quais são os sintomas dessa doença? Por exemplo, no capítulo 2, nós vamos observar que alguns sintomas que ele sofreu incluíam prurido doloroso, desfiguração, feridas purulentas que criam crostas, racham e secretam aqui, feridas infectadas com vermes, febre com calafrios, escurecimento e enrugamento da pele, olhos vermelhos e inchados devido ao choro, diarreia, falta de sono e delírio, asfixia, mau hálito, magreza e uma dor excruciante por todo o corpo. Essa era a doença de Jó. É assim que Jó descreve ao longo de todos os capítulos do seu livro o que ele estava sentindo na carne. Porque quando a carne é tocada, o caos é instaurado. E aqui, irmãos, nós precisamos lembrar que nós precisamos e vamos lidar com essas situações. Essas enfermidades, claro que talvez não no nível de Jó, mas simplesmente aqui vamos lidar com situações onde a nossa saúde simplesmente desaparece. E aqui nós vamos observar que, além disso, nas próximas semanas, as pessoas vão começar a descrever que a doença de Jó, o caos de Jó, é culpa do próprio Jó. Não é assim que se fazem muitas vezes hoje? Pastor, eu estou com câncer, é culpa do seu pecado. É alguma maldição, vem aqui para a igreja, vem na corrente que você vai ser curado. Mentira! Mentira! Balela, conversa. Porque agora Deus vê a fragilidade do corpo para mostrar o seu poder, seja curado ou não curado. Deus está usando agora a fragilidade desse ser humano para justamente mostrar o poder de Deus. E aqui uma curiosidade que nós precisamos lembrar. Que nós estamos falando de um ser celestial. Eu não acho que, nós não temos nenhum relato bíblico sobre isso, que seres celestiais sofrem, primeiro porque não tem corpo, né? Essa questão física aqui. Mas a gente não sabe que esses seres celestiais sofrem os males que nós sofremos. Nós não temos na Bíblia nenhum anjo ficando gripado. Nós não temos na Bíblia nenhum anjo ficando com câncer. Nós não temos, por exemplo, Satanás. Nós não temos na Bíblia nenhum relato de anjos que tiveram tumores. Mas ele sabe que seres humanos sofrem isso. Deu para entender a crueldade de Satanás aqui? Deu para entender que é a fragilidade do homem comparado a esses seres celestiais. Mas mesmo assim, na sua soberania, Deus usa essa fragilidade para esfregar na cara de Satanás e apresentar diante de seres celestiais a sua soberania inescrutável. Quem sou eu? Eu conheço a vida destes, que mesmo diante da fragilidade, mesmo diante da limitação dos seus próprios corpos, são usados por mim. Quando nós lembramos de Ezequiel capítulo 37, o famoso texto do Vale dos Ossos Secos, onde Deus demonstra a sua capacidade, inclusive de fazer ressurgir diante de um monte de ossos, um exército para a glória de Deus.
Quando nós olhamos para promessas nas Escrituras, quando debilitados, fracos, mutilados, incapacitados, depressivos, que vivem em pânico e que numa situação futura, por toda a eternidade, não mais terão isso, num corpo glorificado para a honra e glória do Senhor. Queridos irmãos, quando nós olhamos para essa situação, nós vamos ver um Deus lidando com aquilo que pega em nós, a nossa vida física, as dores, as situações físicas que estamos sofrendo, mas Deus usando isso para a honra e glória do Senhor, nos mostrando que muitas vezes, inclusive, apesar de ser duro e difícil, sofrimentos são temporários, e que num piscar de olhos, Deus renova as nossas vidas. Eu não quero adiantar a mensagem da próxima semana, porque vai falar de morte. Onde você morre e renasce para a honra e glória do Senhor. Sem dor. Sem sofrimento. Sem câncer. Sem medo. Onde você ressurge em Deus, curado por toda a eternidade. Quarta-feira eu falei um pouquinho sobre isso, a gente tem estudado, começamos na quarta-feira, estudar aqui um livro chamado Viciados em Nós Mesmos. E é muito interessante porque o livro traz assim, que nós muitas vezes nos esforçamos e nos matamos para viver inclusive as bênçãos e os prazeres de Deus e nos viciamos nisso, nos esquecendo que a nossa vida é muito curta para lidar com tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Por isso Ele reserva para nós uma eternidade. Para nós, numa eternidade, desfrutarmos plenamente de Deus e das bênçãos de Deus. O que são 90 anos? Perante aquilo que Deus está propondo. O que é 80 anos? O que é 50 anos, Luiz? 50 anos, Luiz. Nada comparado àquilo que Deus está nos reservando. Por isso, irmãos, tenha paciência, calma. Tenha paciência. Não queira viver os céus na terra, não queira viver o reino de Deus na terra, porque aqui nós estamos experimentando apenas uma fração disso. Calma. Tenha paciência. Porque a nossa vida é curta para desfrutarmos de tudo aquilo que Deus prometeu e o que Deus tem nos reservado. Espere e verá. Por isso, irmãos, é assim que Deus trabalha muitas vezes de forma inexplicável com os nossos corpos. E eu sei que neste exato momento, irmãos aqui, muitos de nós estão sofrendo com dúvidas, medos, dificuldades, apreensões em relação à saúde ou à falta de saúde. Deus, o que vai ser? Uma coisa eu sei, que Deus continua sendo soberano e Ele é capaz de usar até o mais debilitado que existe, para a honra e glória dEle.